Olá, Lili, boa tarde. Oi, Nirvana! Boa tarde, que delícia estar aqui com você. Que delícia, que privilégio, não só te entrevistar, mas com esse cenário que eu sei que você escolheu a dedo para conversar com a gente sobre o Body Ai, Talk. Muito obrigada por ter topado de fazer essa entrevista para falar da sua jornada profissional e pessoal com o Body Talk. Essa, então, é Lili Habib, terapeuta de Body Talk CBP. Para quem está nos assistindo que não conhece essa sigla, né, Lili, que é uma sigla um pouco específica do universo do Body Talk, então a gente diz para todo mundo que isso é Certified Body Talk Practitioner, né? Basicamente, a gente se certifica como terapeuta de Body Talk segundo a Associação Internacional de Body Talk. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença e pela sua disponibilidade. E a pergunta de US$ 1 milhão. Então, conta pra gente como o Body Talk chegou na sua vida e como ela mudou sua jornada profissional e pessoal. ai, o Body Talk chegou na minha vida num momento de muita dor. Eu conheci porque eu tive uma crise de hérnia de disco e ouvi do médico dizer assim, um ortopedista até muito competente, mas ele falou: Lili, eu não posso fazer mais nada por você. Não sei mais o que fazer, na verdade, porque eu já te passei os remédios que eu tinha, os mais fortes possíveis, pelo máximo de tempo. Você já está com umas 20 sessões de fisioterapia e eu simplesmente não saía da crise. E aí uma conhecida me falou sobre o Body Talk, na véspera de eu ouvir isso do médico. Quando ela me falou, claro que meu lado prudente e até bem racional falou assim: eu vou conhecer sobre esse negócio primeiro, vou ler sobre isso, vou ver sobre essa pessoa que ela está me indicando, né? Ela me indicou a Ângela Abdala, queridíssima, amada. E aí quando eu vi o médico falar isso para mim, realmente foi assim, a gota d'água. Eu falei: ai meu Deus, ou eu vou de novo num centro, né, no hospital, tomar uma endovenosa, que era o que ele tinha me recomendado, e procurar um especialista de hernia de disco, ou eu procuro alguma coisa diferente. E como eu queria um resultado diferente para tudo aquilo que eu estava vivendo, eu resolvi conhecer. Eu confesso que eu estava com muito medo, então eu conheço, assim, eu entrar no Body Talk para mim já foi um processo de transformação. Porque eu tinha muito preconceito, muito medo quando se falava de energias, de essas coisas assim, meio que para mim pareciam muito holísticas demais, né? Místicas demais, tipo Nova Era demais. E eu tinha um pouco medo disso, sabe? Sim. Então eu rezei muito, eu rezei muito. Eu falei: ai Deus, eu sou sua filha, tô cansada de sofrer. Se Sim. isso for uma coisa para mim boa, para o meu bem, para me curar, para me equilibrar de volta, por favor, que venha. Mas se for uma coisa ruim, que não for sua, que não for boa, por favor, me livre do mal. E eu rezei muito nesse sentido, né? Então, e foi assim que eu liguei para a Ângela, uma pessoa de muito amor, que reorganizou a agenda para poder me atender. Eu fui no caminho o tempo inteiro ainda entregando e rezando. Eu falava: ó, Jesus, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Se Acontece for para alguma acontecer coisa. alguma coisa boa, Fura meu pneu para eu não eu chegar. exatamente. Foi mais ou menos assim, só que eu fui caminhando a pé, eu estava travada mesmo de dor. Então, e duas coisas me chamaram muita atenção. Porque era na comercial onde eu morava, era muito perto, eu podia ter liberdade de ir a pé em busca da minha cura que eu buscava. Isso para mim me chamou atenção. E porque a pessoa que me indicou falou assim: a Ângela é uma pessoa de muito amor. Fala para ela que você está com dor, ela vai te atender. E isso, assim, abriu meu coração, sabe? Acho que me trouxe confiança. E a oração que eu fiz, e na entrega mesmo, de que tudo podia dar certo, né? Que se fosse para o meu bem, ia acontecer. E se não fosse para o meu bem, ia ser cancelado. Então, eu fui muito nessa entrega. E quando ela abriu a porta, eu falei: ah, graças a Deus, um caminho novo se abre para mim. Isso foi o que aconteceu na minha vida. Realmente, o Body Talk entrou para mim em 3 dias. Eu estava dirigindo, voltei a trabalhar. Eu achei aquele negócio muito doido, né? Eu fiz uma sessão, aquela sessão que ela me atendeu, e 24 horas depois ela fez uma distância para mim, eu ainda achei muito estranho. Mas naquele momento eu até falei: ué, uma oração não funciona à distância, né? Então realmente pode ser que isso funcione também. Eu estava entregue realmente ao que fosse melhorar para mim. Em 3 dias eu estava trabalhando de volta, com a dor diminuiu muito a minha dor, e a minha alimentação também diminuiu. Então, e aí eu só fui melhorando, melhorando, melhorando. Fiquei curiosa para entender como é que aquele negócio funcionava, como é que memórias que eu tinha ia sendo, que me travavam muito, realmente iam sendo curadas. Eu me sentia mais conectada, mais feliz, as coisas começaram a fluir. Eu disse: esse negócio é interessante, quero ver como funciona. E aí eu, curiosa, sempre gostei muito de estudar, amo conhecer as coisas, estudar. Então o Body Talk veio para mim assim, aí eu comecei a ter sede para estudar isso. Vi como também começou a funcionar com os meus filhos e amei. Aí, o primeiro curso que eu descobri, eu fiz,
E foi mais uma transformação ainda. Se eu já amava receber uma sessão, então ser terapeuta, né, promovendo a sessão em outras pessoas, eu comecei a amar ainda mais. E o Body Talk entrou na minha vida, assim, acho que para amplificar, sabe? Para aumentar minhas consciências, a minha percepção de integração na vida, né? Dos aspectos físicos, mentais, emocionais, energéticos, espirituais, tudo junto, de uma forma muito plena. Sim. Me ajudou demais e me supera cada dia, me desafia cada dia. No Body Talk eu tenho também umas vivências que eu já tinha de vida, que alguns princípios, assim, como estar vazio de mim mesmo, não julgar, deixar a sabedoria guiar, né? Deixar Deus ser Deus, deixar a sabedoria guiar e tudo vai funcionar. Não ter controle. São vários princípios que eu já vinha trabalhando em mim. E aqui eu encontro toda a plenitude para viver isso de uma forma mais surpreendente possível. Eu amo o desafio de atender e de cada pessoa e cada momento ser um momento novo, surpreendente, em que eu simplesmente me entrego à vivência do amor que vier para equilibrar, na ordem que vier equilibrar, sim, do modo que chegar, né? Então eu sou muito satisfeita, muito feliz, porque o Body Talk na minha vida entrou para me planificar. Que coisa mais linda, Lili. Sabe uma coisa que chama muita atenção na sua resposta, que até agora nas entrevistas que já aconteceram ainda não tinha aparecido nessa potência, e que em ti tem um sorriso e um brilho diferente, é a conexão que você faz do Body Talk, passando por essa história de vida, mas unida a uma sensação espiritual religiosa, né? Você nomeia o amor, você nomeia esse Deus, você nomeia esse estado de oração, né? A gente aprende com o Márcio Ribeiro, nosso instrutor de Body Talk, entre outras pessoas que estudam aí a etimologia da palavra, que esse lugar da oração é a ação da hora, né? Então esses estudos que nos ajudam a tornar presente, plena, como você disse, né? A nossa estada por aqui, que é tão estreita, mas é tão intensa, né? Tão curta, mas tão intensa. E que é isso. Então, me conta um pouquinho como é que essa tua conexão, que é também da ordem espiritual, religiosa, só para comentar com todos que estão ouvindo, o Body Talk não tem nenhuma inclinação religiosa, nenhum parentesco, né, devocional ou até mesmo xamânico. A gente pode entender que é um trabalho de sombra, é um trabalho xamânico, mas não nesse sentido de uma agregação, né, de um nome religioso, mas a gente sabe que a gente passa pela seara do intangível, do invisível, do milagre, né, 3 dias de uma hernia crônica, né, todos nós, quantos relatos aqui nessas entrevistas a gente escutou, quantos pacientes nossos nos relatam esses milagres. Então conta um pouquinho pra gente como é que essa conexão que você fez na tua vida pessoal do Body Talk, sem religião, sem parentesco devocional, mas com tua vida, que tem esse estado, pelo que se percebe. Ai, conto com o maior prazer do mundo. Eu sou católica, eu amo a minha religião, a minha fé, eu vivo a minha fé. Sempre vivi com um modo muito entregue e muito consciente. Então, por isso eu até rezei muito e eu tive muita entrega a Deus nesse meu passo para conhecer o Body Talk. E o Body Talk, para mim, é bom justamente porque não tem nenhuma pegada religiosa específica. Ela está focada no amor, está focada no equilíbrio, na reconexão da gente com a gente mesmo e a gente com o Ser Supremo, ou Deus, ou o amor maior, como cada um quiser chamar. O importante é que a essência está no amor. E aqui eu vivo muito essa ideia de que, ok, tem a fé, tem a esperança, tem a caridade, mas a maior de todas é a caridade. Né? E eu vivi muito isso no Nepal, né? Quando eu fui lá. Então, assim, essa superação de que não importa a crença, a cultura, o idioma, a sua história de vida, quer dizer, importa porque somos feitos de tudo isso. Mas mais do que isso, o que nos conecta é o amor, é a entrega, né? O estar pronto para dar e para receber esse amor que a gente tem. Então eu vejo o Body Talk como esse braço de amor, independente da língua, independente da religião, da crença, do que for, mas focado na essência do ser humano, a reconexão dele com ele mesmo e com Deus, ou, como eu falei, o ser superior, o amor, ou como quiser chamar, mas que seja o amor, que seja a essência dele. Eu vivo muito isso aqui. Sim, Lili, eu acho que é por isso que a gente tem essa máxima, né? Quantos de nós, Body Talkers, não saímos de um dia de atendimento, às vezes tão melhores quanto que começamos, né? Porque é uma nutrição constante, não é verdade? É um estado de nutrição pelo amor, por isso que é a troca legítima de alma muito interessante. E agora, como combinamos, né, gente? Porque a gente combinou,
Você deu a deixa do Nepal. Conta para todo mundo que experiência foi essa com o Body Talk. Me parece um tanto talvez inédita. Se não é inédita para nós no Brasil, é muito inovadora. Conta para gente como foi essa experiência do Nepal com o Body Talk. O Body Talk é mesmo para mim um processo de cura. E foi num curso que eu estava com a Janet, no Rio, né? Que ela fez o convite para quem quisesse ir com ela ao Nepal, que haveria os atendimentos de Body Talk lá, né? E ela montou uma organização chamada Be Health Link, e junto com a Pure Vision, que era uma organização que, lá mesmo do Nepal, né, levada pelo Dr. Sherab, eles iam unir forças, né, unir essas estruturas para fazer atendimentos por lá pelo Nepal, tanto em Katmandu quanto no interior, em Parpins e em Yomo. E aí, no curso, quando ela fez esse convite, nossa, meu coração vibrou. Minha alma não cabia em mim, eu não sei dizer, mas esse ali é o meu lugar, eu preciso ir, sabe? Aí até meu marido perguntou, né? Ai, você vai pro Nepal fazer uma ação social, por que você não faz aqui, né? Você vai atender as criancinhas do Nepal? Eu disse para ele assim, na verdade, eu até vou atender, mas eu não estou indo para atender, eu estou indo para atender uma necessidade de alma mesmo, de um convite que me moveu aquilo, né? Um convite de amar, não importa. Eu falei para ele, não importa se eu vou atender como Body Talk, ótimo. Meu convite foi para isso e eu tô lá para isso. Mas se eu vou atender fazendo acesso, se eu vou atender como dentista, que eu também sou dentista, se eu vou atender ajudando alguma organização, que eu também tenho um conhecimento na parte de direito, eu tô disposta a atender qualquer coisa. Se eu vou lavar a louça, se eu vou passar o chão, limpar o chão, não importa. Eu tô indo porque eu preciso seguir esse chamado de alma. E essa vivência para mim me superou a partir de mim mesma, porque para eu ir eu tive que encarar muitas fraquezas que eu tinha. Eu tive que encarar as minhas dores e superá-las. Uma delas era conseguir conversar com meu marido sobre isso, né? Levar e você fala, como é que eu vou passar 20 dias fora na ação social, gastar um valor enorme para isso, como é que eu vou conseguir? Abrir uma vaquinha para conseguir. Eu agradeço a todos que me ajudaram nas doações. Pedi oração para Deus, todo mundo, orações, energias positivas, o que fosse. Então, isso me ajudou a ter esse suporte também. E eu não fui sozinha, eu fui com cada um daqueles que colaborou para que eu fosse. Do seu jeito, que colaborou. Também tive que enfrentar o medo de não dominar o inglês. Eu estou aprendendo ainda inglês, eu sou bem intermediária ainda. E saber que eu ia lá estar com outras pessoas do mundo inteiro. Eu tinha medo de não entender uma orientação, eu tinha medo de voltar sozinha e perder o voo. Então, o Body Talk me proporcionou essa vivência, né? De me superar, de encarar as minhas fragilidades, minhas dores, aceitá-las e superá-las. E também de enxergar as minhas potencialidades. Eu vi tanto, meu Deus, que eu ainda não vivi ainda daquilo que eu quero viver, do que eu me percebo na potencialidade de viver. Então, o Body Talk vem para mim com isso também, né? Essa vivência do Nepal trouxe para mim essa questão de encarar fragilidades e enxergar minhas fortalezas. E nesse processo de cura, eu vou caminhando aqui no Body Talk. Foi vivência incrível. Fomos outros 2 brasileiros aqui. Eu fui com a Dani, aqui de Brasília também, e com a Patrícia de São Paulo. Sim. E foi a primeira vez mesmo que tivemos brasileiros lá. Lá encontramos com a Mainá, que foi que trouxe o Body Talk para o Brasil junto com a Janet. Ela é brasileira, mora lá nos Estados Unidos, mas ela também nunca tinha ido para o Nepal, né, nessa experiência. Sim. E, na verdade, a Be Health já teve aqui no Brasil, sabia, meu? Ele já teve aqui fazendo uma ação no Rio. E já teve no Chile, nas Filipinas e no Nepal. Então, assim, foi muito bom a gente expandir, né? Aceitar um convite de expansão. E o convite é aberto a todos, viu, gente? Sim. Todos os Body Talks, todos que já fizeram até acesso. É aberto a todo e qualquer um de boa vontade que esteja disposto a doar um pouquinho de si e receber o amor que tivemos lá, né? Foi delicioso, outra vivência maravilhosa que teve lá foi poder fazer uma sessão sem pronunciar uma palavra. A gente atendia os nepaleses, gente. E o carro-chefe era o acesso. Todos os atendimentos eram assim. Nós começávamos com acesso. Gente, o poder do acesso é incrível, né? Simples e profundo. Por isso que eu amo Body Talk, gente. É simples e profundo. Sim. Fazíamos acesso em todos eles. Depois do acesso, fazíamos a sessão do Body Talk. Depois da sessão do Body Talk, caso a sessão encaminhasse para alguma área específica, acupuntura, malcossubustão, biogeometria, crânio sacral, o que tivesse lá, né, as pessoas que estavam, dentista, encaminhou para mim como dentista, depois de tanto tempo que eu não atuava. Então, assim, o processo era esse, acesso, sessão de Body Talk, encaminhando para as especialidades específicas, né, diversas.
E aí, de forma integrada, éramos 17 terapeutas do mundo inteiro dispostos a estarem ali de 9 países diferentes, trocando essa vivência no amor, sabe? Era uma vivência plena no amor, me senti tão eu, tão plena, tão feliz. Eu falei, aqui é o meu lugar, esse é o meu fazer, sabe? É o melhor que eu posso. E as pessoas me perguntavam muito assim, Lili, você está preparada? Você se sente preparada? Olha, na minha vida, eu sempre tive uma vida de voluntariado. Desde meus 11, 12 anos eu vivi isso. E eu aprendi que, na verdade, é a vida que prepara a gente. A gente nunca, na verdade, a gente está sempre preparada. Porque o que a gente vai viver, porque a vida te preparou para te entregar lá. Sim. Então, é uma delícia viver essa entrega, sabe? Sem qualquer controle, sem qualquer necessidade de que eu tenho que estar lá para eu fazer alguma coisa. Não, eu tenho que estar lá para eu ser o que eu sou. Simplesmente para olhar nos olhos, dar um abraço, dar um sorriso. Eu não entendia, gente, muito do que estava escrito nos papéis, né, na amnésia. Eu li, tá bom. Mas eu confesso que muito do que estava ali eu não entendia. Porque eu estava em nepalês, né, eu estava em inglês, então até o inglês é meio mais ou menos, então, mas não era isso que importava. Meu coração estava aberto para eu dar o meu melhor, e a pessoa estava aberta para receber. Então, essa é a vivência mais pura, mais preciosa que a gente tem no Body Talk, né? E nessa vivência que a Be Healthy com a Janet e o Purivisio com o Dr. Sherab trouxe para mim, de superação, de vencer, de plenitude, e que eu desejo trazer para cá. Sim, sim. Lili, primeiro de tudo, eu tô segurando um choro aqui que, ai meu Deus, como é difícil, eu não queria estar nessa posição, porque é lindo demais tudo isso, né? Então eu vou voltar ao meu papel para dizer primeiro a todos que estão ouvindo, que por acaso não tenham ouvido as outras entrevistas, da doutora Janet, que Lili se refere à doutora Janet Galipo. Depois eu ponho aqui o site do Be Health que você se refere para todo mundo poder conhecê-la. Ah, obrigada. E igualmente, conta pra gente um pouquinho da experiência do acesso. Muitos que podem estar assistindo não conhecem o acesso, tem acesso periódico, cursos de acesso, de Body Talk acesso periodicamente em Brasília, vai ter um aqui em São Paulo agora em julho, dia 20, com a Verena Kaczynski. Então conta pra gente um pouco como é o Body Talk Access e como é essa aplicação de fato tão efetiva, né? A gente tem casos e casos. Um dos convites que a gente sempre faz a nós mesmos, né, na autodisciplina, mas também aos pacientes ou às pessoas que passam pelo curso, é experimentar o Body Talk Acesso por 30 dias, né, que é uma prática de tão curto período. Isso. E que opera realmente milagres na nossa saúde física, emocional, mental. Mas conta um pouquinho pra gente o que é o Body Talk Acesso e como foi essa experiência também ao aplicar Body Talk Acesso e sessões, especificamente falando, né, no termo mais técnico da técnica, lá no Nepal. Obrigada, Divano, por essa pergunta. Foi especial para mim. O Body Talk Access é um conjunto de 5 técnicas desenvolvida pelo Dr. John Viltime, que envolve a capacidade de ativarmos o nosso córtex, primeira das 5 técnicas, né? E o córtex, ativar as várias áreas do nosso cérebro, integrá-las, equilibrando também razão e intuição. E a partir daí a gente estabelecer uma percepção de necessidade de conexão e de fortaleza de alguns pontos do nosso corpo. É meio que acordar o cérebro e falar, oi, vamos lá, precisamos recuperar ou despertar nossa inteligência corporal. A segunda técnica que a gente tem no acesso é a comutação, em que a gente traz de volta um nível equilibrado de estresse do corpo, né, para que a gente tenha essa referência saudável, né. Tem aquelas pessoas que estão super estressadas porque esse nível está alterado, para baixo, qualquer coisa estressa logo, e tem aquelas pessoas que pode cair o mundo e ela não se move. Então, essa técnica, ela traz para a gente uma referência saudável, própria de cada um, como é ter um nível de estresse saudável. Em seguida, temos a hidratação. A hidratação, ela desperta no nosso corpo a capacidade de captar a água e fazer essa água do corpo circular, eliminando os excessos de água. Em todas as partes do corpo, né? Ou um órgão, de uma forma diversa. Depois temos a química do corpo, que é a capacidade de a gente fazer um alinhamento entre o nosso corpo e toda a microbiota que habita em nós. Trabalhamos aqui também alergias, intolerâncias, todo um equilíbrio nosso com tudo que envolve, principalmente o microbioma ou climas e adversidades que a gente pode passar. E, por fim, temos os 17 pontos recíprocos, são pontos de equilíbrios músculo-esqueletais. E a capacidade de eles se conectarem e manter o nosso corpo equilibrado, né, em comunicação.
com alinhamento e equilíbrio geral do nosso corpo. Então, é uma técnica muito simples o acesso, né? São um conjunto de 5 técnicas simples que a gente faz assim 10 minutinhos por dia. Eu pratiquei todos os dias e procuro praticar ainda, né, o Body Talk Acesso, e a diferença na minha saúde com isso é incrível. Conhecendo o método, você pode fazer, por exemplo, um teste antes e após a aplicação em algum movimento que você esteja limitado. Por exemplo, um movimento de cabeça, ou um alongamento, né, ou alguma percepção que você veja que no seu corpo não está muito bem equilibrada, faz o acesso e depois faz de novo, né, o seu teste para você ver como o acesso traz um resultado muito bom, simples, efetivo, em pouco tempo, tudo que a gente quer na modernidade, né? Para despertar a nossa inteligência. Então, com isso, a gente aplicava em todos eles. E quando chegava no final, que eram cerca de 200 atendimentos por dia, e no final, quando a gente via assim, que não dava conta de atender mais ainda, a gente juntava um grupo, e pelo menos para o grupo a gente ensinava e fazia, né? Porque a gente fazia um por um e no final a gente fazia em grupo. Tamanha importância. E como prepara bem para o cliente receber uma sessão de Body Talk. Porque essa parte básica de equilíbrio toda já tá ok. Então, a gente consegue, a partir do acesso, entrar numa sessão de Body Talk de uma forma mais aprofundada, trabalhar coisas mais profundas. Sim, é uma delícia, eu amo muito tudo isso. Que coisa linda, muito boa essa resposta. E na sua vida pessoal, além desse evento da hérnia, que foi como você entrou pela dor, você tem algum exemplo que você queira compartilhar com a gente, para a gente encaminhar uma espécie de conclusão aí de como o Body Talk é potente no seu coração? Algum exemplo da sua vida pessoal? Alguma mudança de padrão? Alguma mudança de percepção? Tem. Que você queira compartilhar? Tem, diversas. A crise de hernia de disco, na verdade, só foi a primeira, né? Depois eu tive Eu vou citar só para as pessoas entenderem a amplitude que o Body Talk pode chegar, né? E fechando na minha vida como eu trouxe mudanças. Sim. Então, eu tive a crise de hernia de disco, que foi superada assim. Depois eu tive uma hérnia umbilical, que foi aberta, fiz uma cirurgia, e depois tive um colabamento dos tecidos, que foi liberado por uma sessão de Body Talk. Depois eu caí, tive uma queda, fiquei 1 mês de cadeira de rodas, mais 3 meses de repouso, e foi no Body Talk que eu consegui promover esse meu novo caminhar, meu desacelerar, meu focar um novo rumo, né? Eu perceber a necessidade de pedir ajuda, de ser ajudada. Depois eu tive uma crise de ansiedade, isso eu tive há 1 ano, fui internada com suspeito de estar tendo infarto. No dia seguinte, não é infarto, não, então é um edema pulmonar, uma tromboembolia pulmonar. Não era nada disso. Depois de consultar 5 médicos, e, enfim, receber uma sessão, trouxe, então, uma consciência de que eu estava vendo uma crise de ansiedade vinculada a uma memória que eu tive quando eu tinha 12 anos de idade, né, numa apresentação de uma escola. E tinha muito a ver com o que eu estava vivendo na época. Então, assim, são assuntos diversos que o Body Talk tem para ampliar a nossa percepção de como nós somos integrados. Que o nosso físico tem a ver com o nosso emocional, que tem a ver com o nosso mental, que tem a ver com o nosso energético, que tem a ver com o espiritual. Somos todos um só. Né? Quantas vezes eu saí de uma sessão de Body Talk e fui num processo de autoconhecimento, num confessionário, receber a graça de um perdão. Sabe, quantas vezes eu recebi já um encaminhamento da sessão de Body Talk para eu fazer uma yoga, porque realmente eu precisava equilibrar meus chakras e manter minha mente equilibrada e meu corpo alongado. Como isso me faz bem. Eu hoje chego no meu trabalho, né, além de ser Body Talk, eu sou analista judiciária. Então eu já chego lá no tribunal hoje, primeira coisa, eu ligo o computador e eu ligo meu córtex, né? Eu faço córtex vinculando a uma rotina que eu tenho. Aí eu faço acesso, isso me ajuda demais a perceber como na minha vida eu posso ampliar os meus horizontes, eu posso agir de uma forma integrada e ser muito mais plena. Percebendo as minhas fraquezas, os meus limites, encarando elas e também potencializando aquilo que eu tenho de melhor para ser. Então, é uma vivência incrível. Eu amo muito realmente tudo isso, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Depois do Body Talk, eu sou uma pessoa muito melhor. Eu agradeço muito por isso. E sabe o que é muito lindo de ouvir, Lili? Agradeço por essa entrevista, porque uma das coisas que a gente vem reparando ao longo das entrevistas é que desmistificar o papel do terapeuta não é colocar ele como um cara bem resolvido, ou como um cara que achou um caminho, existe um caminho a ser achado. Na verdade, é nos colocar, primeiro, em igual
em igual lugar de partilha das nossas luzes, das nossas potências e das nossas sombras. Muito bonito você enumerar, assim, as coisas que você passou, com a coragem de mostrar para as pessoas que é sendo terapeuta de Body Talk, é olhando para a dor do outro, olhando para as próprias dores, que a gente de fato encontra potência, né? Nós somos apenas instrumentos, na verdade, de leitura, né? Para despertar, para que a própria pessoa também consiga se perceber, consiga se ler. A gente é só instrumento, gente. É uma delícia isso. E num processo de cura pessoal também. Aliás, eu digo até que antes pessoal, né? O fato de a gente levar isso para os outros é só uma consequência da nossa própria cura, né? Do nosso processo, do nosso caminhar no processo pessoal de cura. Sim, é uma delícia. E foi um prazer imenso ouvir essa sua alegria radiante, essa sua alegria, por que não religiosa, né? Nesse sentido de tão religare, né? De tão conectada, de tão ligada a um Supremo. Obrigada pelo relato ao Nepal, esse convite para todos os Body Talkers, eu acho que é muito inspirador. E é muito inspirador no momento que a gente vive, né? No momento social, onde a gente sabe que olhar para o outro está muito difícil. Então, que sejamos mesmo terapeutas engajados na nossa prática de se autoconhecer, conhecer o outro. Obrigada por essa inspiração, por essa partilha da tua experiência tão generosa. Muito obrigada por essa entrevista. Eu agradeço demais essa oportunidade, esse trabalho que você tem feito. Olha, eu admiro muito e eu honro e eu agradeço demais também a sua presença no seu trabalho, no seu serviço. E todos aqueles que estão colaborando para que isso cresça. Certamente. Eu desejo tudo de bom. Muitos Obrigada, frutos bons por Lili. isso. Eu vou te perguntar... É um prazer. É um prazer também a todos nós. Eu vou te perguntar em off e no post que a gente fizer dessa entrevista, eu vou colocar seus contatos para as pessoas te acharem em Brasília. Lembra que para todo mundo, sessão à distância e sessão presencial em Brasília com Lili Habib. Obrigada, Lili. Prazer, obrigada. Outro. A paz. Tchau.